Rapaz, Léo Ataíde no PT agora. Eu lembro que há 2-3 dias atrás ele postou em sua página, né, falando, vem surpresa por aí. Vale lembrar que o deputado, né, que o Léo Ataíde apoia é o Osni. E o Osni é do Partido dos Trabalhadores, né, professor? Correto, Nerisvaldo. A dança das cadeiras permanece pelo menos até amanhã, dia 5 de abril. Por que estou dizendo isso? Para quem não lembra, é até amanhã a janela partidária para quem tem mandatos, certo? Salvo engano, até o dia 6, até o sábado, necessariamente, para quem só quer se filiar ao partido e não tem interesse necessariamente de participar desse pleito eleitoral. Mas, de uma certa forma, nos bastidores já era dado como certo essa filiação de Léo ao Partido dos Trabalhadores, até por conta dessa aproximação que ele passou a ter aí com o deputado Osni e outras lideranças do Partido dos Trabalhadores, principalmente a nível de Ceabra e a nível de região. Como eu disse, provavelmente, Nerisvaldo, de hoje para amanhã a gente vai ter várias mudanças aí no que diz respeito a essa questão da mudança de partido e principalmente, volto a repetir, para quem já tem mandato, ou seja, até amanhã quem tem mandato tem total direito aí de estar permanecendo ou mudando de partido. A legislação eleitoral desse ano, Nerisvaldo, ela passou por algumas mudanças que aconteceram mais precisamente ali em 2020, 2021, e é importante quem é pré-candidato, que pretende ser candidato mais à frente, que esteja por dentro dessa legislação. Uma das mudanças interessantes, eu vou pegar essa mudança dentre várias que existe, mas eu vou trazer duas delas aqui, só para a gente refletir. Uma das mudanças que aconteceu nesse processo eleitoral, nessa legislação, é que antes o partido ele poderia indicar um número ilimitado de candidatos, pelo menos ali mais ou menos entre 150 a 200% do número de cadeiras que existe dentro do legislativo do município, certo? O Partido Republicanos aqui em Ceabra, na última eleição, ele lançou 19 candidatos a vereadores, certo? Ele extrapolou necessariamente aí o número de cadeiras que tem no legislativo, que é de 13 cadeiras, e ele extrapolou porque é permitido, ou pelo menos era permitido. Agora o partido ele só pode lançar o número até 100% do número de candidatos ou de cadeiras que existe no legislativo, ou seja, em Ceabra temos 13 cadeiras aí para serem ocupadas pelos vereadores, ou seja, qualquer partido, com exceção dos partidos da federação, que é uma outra situação, daqui a pouco eu explico melhor, só pode lançar até o número de 13 candidatos, ou seja, o que foi feito pelo republicano na última eleição, Nerisvaldo, não pode ser feito porque a legislação restringiu, ou seja, só pode ser lançado até 13 candidatos, e o Partido Republicanos na última eleição lançou 19 candidatos a vereadores, porque entre vereadores e vereadoras, porque era permitido até 150%, de 150% até 200%. Essa é uma das mudanças que ocorreu aí na legislação eleitoral. Uma outra mudança que aconteceu significativa é a questão da federação, pelo menos no que diz respeito aí ao PT, PCdoB e PV. A exemplo aqui de Ceabra, a gente tem a representação desses três partidos, certo? O que é que acontece? São 13 cadeiras no legislativo, a legislação coloca que é sempre o número de cadeiras mais um, ou seja, vamos ter 14 nessa disputa, certo? 14 cadeiras, embora esse ele é fictício, correto? E esse 14 a gente vai dividir, Nerisvaldo, pelos três partidos. Nessa somatória da divisão, a gente vai ter o equivalente aí a 4 candidatos por partido. Possivelmente, estou aqui especulando, não tenho certeza e não tenho uma informação, mas caso o PV não tenha candidatos a vereadores, as vagas que seriam do PV dentro da federação serão ocupadas e distribuídas para o PT e para o PCdoB, ou possivelmente dentro do Partido dos Trabalhadores e dentro do PCdoB vamos ter em média de 4 a 5 candidatos. E a pergunta que fica é, Nerisvaldo, a sua e talvez a de outros que estejam nos ouvindo nesse momento, é como será feito o critério de escolha desses candidatos. Aquele que tem uma maior capilaridade de votos, que tem aí uma autoridade política no município, aquele que já foi candidato, certo? Que tem uma quantidade de votos aí, que consiga gerar uma quantidade de votos sustentável, com certeza ele será eleito dentro desses partidos. Volto a repetir, dentro do PT, do PCdoB ou dentro do PV, que possivelmente não tenha candidatos. Como eu disse, estou especulando. Caso tenha candidatos, o PV terá direito aí aos seus 4 a 5 candidatos para essa disputa. Isso é a federação, diferente da coligação, Nerisvaldo, que inclusive
inclusive você me perguntou na última terça-feira qual é a principal diferença entre a federação e a coligação. A principal diferença é que dentro da coligação ela era feita ali próximo da eleição e assim que passava a eleição você podia desfazer essa coligação. Agora não. Com a federação é necessário que os partidos federalizados permaneçam durante 4 anos. O partido que sai da federação, ele fica sem direito aí ao fundo partidário, ou seja, é uma maneira de ter um vínculo partidário durante 4 anos entre esses partidos, o PT, o PCdoB e o PV. E os partidos que não fizeram a federalização, que é boa parte dos partidos, até porque apenas esses 3 partidos fizeram, cai dentro da regra da proporcionalidade, ou seja, é o coeficiente partidário. Por isso, Débora, até comentei lá no nosso grupo que muitos candidatos de partidos que não tem tanta força e tanta expressão na cidade, não é interessante sair sozinho, porque não vai conseguir formar um coeficiente para conseguir se eleger. Por isso que é importante procurar partidos que tenham um número grande de candidatos, que tenham um grande número de representações, que possa de uma certa forma gerar um coeficiente partidário de votos suficiente para conseguir fazer um determinado número de vereadores que é conforme o coeficiente de votos válidos do município. O coeficiente de número de votos válidos do município, ele vai conforme aí o número de votos válidos. A gente não sabe exatamente porque a eleição ainda não aconteceu, mas a gente tem um parâmetro aí mais ou menos conforme as últimas eleições, que é o cálculo que é feito dentro desse sistema proporcional de voto aí, tentando ser bem didático aqui, é um assunto bem complexo, certo? Mas eu tentei aqui resumir basicamente isso. É claro que tem mais informações, como as eleições ainda estão um pouco longe em outubro, daqui para lá a gente vai trazendo mais informações e atualizando nesse sentido, e principalmente depois de amanhã, com essa mudança aí das cadeiras no que diz respeito à questão da janela partidária. Provavelmente segunda-feira a gente já tenha mais atualizações sobre os partidos, pelo menos a nível de Ceará, como é que vai ficar essa conjuntura aí, quem serão os pré-candidatos dentro dos devidos partidos, principalmente pensando a federação, a qual vai ter aí 4 a 5 candidatos entre o PT, PCdoB e o PV, caso tenha candidatos nessa disputa. Desculpa por se alongar um pouco, mas eu acho que foram informações importantes para esse próximo pleito eleitoral a nível municipal, Nerisvaldo Sobrinho e queridos ouvintes do Jornal do Meio-Dia. Importante informação, e lembrando também, como o professor bem disse, que é bem complexo, né? E nem sempre onde tem vários candidatos é o ponto interessante. Por quê, Bolt? Porque depende do candidato, né? Correto. Você tá ali naquele ele não traz voto, peso pesado, você só vai ser escada. Sim. Né? A famosa escada. Literalmente a escada. Tá aqui o professor, Débora, eu... né? Aí tá todo mundo junto e vem, todo mundo sabe que o Nerisvaldo não vai para lugar nenhum, não vai conseguir fazer sem votos. Mas vamos chamar ele para ser candidato, porque os 90 dele ajudam a colocar tal pessoa lá dentro. Correto. E o Nerisvaldo, bobinho, coitado, tá lá fazendo campanha, se matando, viajando e rodando tudo, e vou ganhar, e todo mundo sabe que ele não vai fazer 90 votos. Só ele acredita que ganha. Muitas vezes utilizando seus recursos. Perfeito, né? Porque eu conheço perfeito. pessoas que Isso ficam na quebradeira, né? Depois que passa a campanha. E sozinho, porque os outros não lembram mais, né? Aí o Nerisvaldo fica lá chupando pirulito, chupando o dedo, ajudou o caba lá de cima a ganhar, e o caba lá de cima ganha com seus 600, 500 votos. E aí você fica assim, como tal pessoa ganhou com 500 e não sei quem perdeu com 600? E assim... Você tava no lugar errado, irmão. Todos os partidos, eles escolhem, né? Eles fazem suas pesquisas, é uma estratégia, internas, né? Eles sabem quais são os municípios que vão investir recursos, quais são os candidatos que, né, eles acham que vale a pena investir. E aí, onde eles acham que não tem, não acha que vale a pena, não investe, é assim que funciona. E por isso que muitos partidos, inclusive, estão nesse processo de filiação de um número grande de pré-candidatos, porque quanto mais pré-candidatos, você gera um número considerável de votos dentro do partido, e esses votos depois eles são distribuídos conforme o coeficiente partidário, que é o somatório do coeficiente de votos válidos dentro do município. Não estranhe quando abrir as urnas a gente ter determinados partidos com um número grande de candidatos, ou até mesmo no período eleitoral, para que a população não estranhe um número grande de candidatos dentro de determinados partidos. Como eu dei o exemplo, no último pleito eleitoral, o partido que mais teve, conforme aqui as minhas pesquisas, foi o Republicano, que mais teve candidatos a vereadores, certo? Republicanos, o PP, o próprio Partido dos Trabalhadores, certo? O PT nessa nova configuração muda, porque está dentro da federação, mas os outros partidos que
estão sem necessariamente a coligação, a qual não existe mais, e deixar bem claro, Nerisvaldo, coligação não existe para eleições para vereadores, mas as coligações permanecem para majoritária, ou eleições de prefeito, presidente, governador, senadores, permanece a regra da coligação. Mas no que diz respeito às eleições municipais, conforme a nova legislação eleitoral do Brasil, a gente não tem essas coligações, mas aí a gente tem essa questão do somatório do coeficiente do número de votos válidos versus o coeficiente aí do partido. Ou por isso, não estranhe se você perceber um número grande de candidatos dentro de determinados partidos. Depois não fala que não sabia, tá? Ah, eu não sabia, tá aí. Eu fui escada. Não, me usaram, que revolta. Não vai reclamar não, pega esse corte, leva pra casa e estude. Falando aqui, voltando pra essa questão do Léo Ataíde, tem a foto aí, Vini, pra quem tá nos assistindo, pra quem tá nos ouvindo, eu vou trazer aqui a foto que foi divulgada. Se você puder olhar aí, professor, e me ajudar, ali tem Jorginho, do Jatobá, né, vereador. A gente tem Edmilson, que é da vidraçaria, o Léo Ataíde, né, vereador, o presidente do partido, que é o presidente, o Neto da Pousada, da Pousada, que é quem tá junto. Quem mais, professor? Que é que tá escondido? Eu não consegui visualizar a foto. Rômulo, né? Aqui também Luiz e Regis. Luiz e Regis. Essa foto aqui, ela coloca os anseios de Márcio Kelsey mais distante, né? É a realidade. Márcio Kelsey, ele fica mais sozinho do que nunca, né? Porque assim, Márcio Kelsey, ele tá fazendo o barulho dele, principalmente na rede social. Parece que ele entrou com um processo interno no partido, mas aqui Celcindo, reforçando, ali do lado de Neto da Pousada, agora com essa força do Léo Ataíde, que tem o Osni. Correto. Que a nível de estado representa o Márcio Kelsey, ele vai ficando cada vez mais no canto. Segundo informações extraoficiais, fiquei sabendo de momento aqui agora, inclusive, que os 4 candidatos dentro do Partido dos Trabalhadores, os pré-candidatos, possivelmente é Léo Ataíde, professora Maristônia, representante da PLB, Pitágoras e Smithson. São nomes fortes aí dentro dessa disputa. Quando eu digo Smithson tá de volta. Está na disputa. Não é oficial ainda, está sendo especulado, mas é um nome forte dentro do Partido dos Trabalhadores. Quando eu digo disputa, porque querendo ou não, vai ser necessário ali uma prévia ali dentro do partido para selecionar esses 4 e é tradicional aquela confusão, né? Porque o PT tem que ter a democracia. Isso, de 4 a 5 candidatos do Partido dos Trabalhadores. Ou esses são os nomes especulados de momento. Eu acredito que Léo Ataíde, pela força que tem, a representação e o número de votos que teve na última eleição, até na condição de vereador de mandato, é o principal nome que encabeça aí essa chapa do Partido dos Trabalhadores. Por ser vereador já, né? E existem outros nomes correndo por fora nesse sentido de fazer parte desse grupo que vai ser formado por 4 a 5 vereadores, a depender se o PV vai ter ou não aí candidato na disputa a vereadores aqui em Ceará. Embora as circunstâncias agora sejam outras. Ele está saindo por outro partido, pelo PT, e também está saindo pela oposição, né? Então a gente não pode pensar, porque teve... Que ele vai conseguir ele teve essa quantidade de votos naquela circunstância. O partido agora é outro. Acho que o primeiro ponto não é nem o partido, que ele não teria problemas, sendo o Seabra que é, né? Dando aí 80%. Mas nunca teve tanta força para fazer vereador. Eu acho que o problema maior que ele pode encontrar é ele ter mudado de grupo. E aí a gente vai ver isso lá no final. Da situação para o grupo da oposição. É esse aí que pode ser. Essa é a prova final que a gente vai ver lá na frente, se fez ou não diferença, né? Só que só o tempo vai dizer isso pra gente. Mas é o que eu tô dizendo. As circunstâncias são outras. Isso. Tem o fator partido, porque pesa sim. E o principal que é a mudança, porque assim, veja, o PT, embora para governo do estado e para presidente tenha uma quantidade de votos grande aqui em Ceabra, nunca significou, mas para vereador, a não ser que mude agora, em 24, mas até então não quer dizer nada. E é um desafio também para o PT. Porque se conseguir reeleger Léo Ataíde, nunca conseguiu fazer um vereador vai ser primeiro. Se conseguir se eleger, se não conseguir, vai ficar com essa marca. Dentro da circunstância a qual Débora colocou, vamos aguardar. Respira, Débora. Pois não, Bolt. Não, acho que é assim, Drisaldo. Acho que quando você fala sobre essa questão de mudança de grupo, e quando a gente fala que já é esperado de Léo Ataíde, mas se a gente pega as imagens também que foram divulgadas na rede social, até do próprio Neto, pré-candidato, todas as imagens, ou quase todas, Léo Ataíde, ele tá ali na comissão de frente, como se já estivesse apresentando. Então assim, a pessoa já sabe
de qual partido. Eu acho que uma das alianças que ele se agarrou sobre isso, e um dos amuletos, é justamente estar com esse candidato e dizer, eu tô com um candidato, e acho que meio que desvincula um pouco até a questão do partido, tendo em vista que culturalmente em Ceabra, às vezes a pessoa não importa muito com o partido, importa com quem, me diz com quem tu anda que eu direi quem tu és, me diz com quem tu anda que eu vou votar, né? Esse é que é o principal. E do outro lado, eu acho que o professor respondeu, e Débora também, professor, eu acho que ia até lhe perguntar sobre isso, essa eu só fiquei preocupado se você me perguntasse para explicar novamente o processo eleitoral. Não, eu vou pedir pro pessoal voltar, eu vou pedir pro Cebote lá no YouTube e voltar, que aí você vai ficar por dentro. Eu tô brincando, Emilson, por favor, continue. Era só se como é que você vê essa vinda de Léo Ataíde, tendo em vista que, não sei se eu tô enganado, mas parece que não tem uma bancada de nenhum vereador. E ultimamente o PT na cidade de Ceabra anda meio que apagado. Acho que essa vinda é uma contratação, diria, no futebol, é uma contratação de um veterano que chega, professor, pra mudar a história para reforçar o time, ou chega com esse status aí daquele... Boa referência, Bolt. Boa, agora para ver se essa contratação que é experiente vai ter pique para continuar fazendo gol. Exato. Porque ele tá num time diferente. Correto, eu acredito que é um reforço de peso nesse sentido. Acredito que vem para dar visibilidade ao Partido dos Trabalhadores, que não tem tido tanta visibilidade na cidade de Ceabra, na minha opinião, por mais que seja um partido forte a nível de estado, certo? A nível federal agora com o presidente Lula no 3º mandato, mas a nível de Ceabra acredito que ele vem mais para somar para o partido do que propriamente individualmente, porque eu acredito que ele consegue carregar um capital político independente de onde esteja, por conta de tudo que ele conseguiu construir nesses últimos 4 anos, certo? Essa questão do partido eu não levo tanto ao pé da letra. Eu acredito que o Partido dos Trabalhadores ganha muito mais com a chegada dele do que propriamente ele ganhar com a imagem do Partido dos Trabalhadores aqui na cidade de Ceabra, e agrega principalmente no que diz respeito aos candidatos que sairão junto a ele aí nessa disputa, como eu disse, entre 4 a 5 candidatos. Ou é um reforço de peso para o Partido dos Trabalhadores, que estava precisando de uma certa forma dar essa guinada mais à esquerda, digamos assim, e com essa representação e um nome, é claro, a gente não pode negar que é um dos principais nomes aí favoritos, entre aspas, porque a eleição a gente só sabe quando abre as urnas, no sentido de conseguir ocupar uma cadeira no Legislativo. No caso dele, uma reeleição, permanecer na cadeira a qual ele já tem dentro da Câmara de Vereadores. Essa é a leitura que eu faço assim, de imediato. Vem aqui pra mim na câmera. E não esqueça que esse jogador, Bolt, ele vai ter uma marcação especial. Tá? Diferente dos outros. Então ele vai ter uma marcação especial, porque o time adversário tá de olho nele. Correto. Vamos! Não vamos pro intervalo comercial. Não? Falamos sobre a política de Ceabra.